louco. Porque Deus disse que tem tempo para todas as coisas. Tem tempo para tudo. Mas eu não aprendi o tempo de cada coisa. A adoração é uma forma espiritual de determinar o governo, o domínio espiritual sobre nós e sobre os nossos. Entre inúmeros aspectos. Pastor Fernando disse aqui na mensagem, não existe um texto bíblico que diz assim, adoração é... O que significa adoração? Não existe. Mas nós vamos entendendo o universo que Deus estabeleceu para nós no que diz respeito ao louvor e adoração. E uma das coisas que você e eu fazemos, entre tantas outras, para o louvor e a adoração, é liberar a palavra. Mas não adianta, meu irmão. Você entra lá em Israel, e às vezes aqui também, de vez em quando eles perguntam, o guarda olha para você e fala assim, você está carregando alguma bomba? A primeira vez, eu falei assim, que ridículo. Que ridículo, meu Deus. Não falei com guarda, não, né? Que ridículo. Se eu estiver carregando a bomba, eu vou falar, estou. Claro que não. Então, para que pergunta? Aí nós fomos num evento lá em Jerusalém e ia chegar o primeiro-ministro. Na época era o Benjamin Netanyahu. E a gente estava indo todas as noites num evento naquele auditório, mas naquela noite havia um aparato de segurança que eu nunca vi na minha vida. Eles revistavam tudo, passavam por raio-x, era uma coisa. E de novo veio a mocinha e falou assim, o senhor está carregando alguma bomba? Uma arma de... E aí, de repente, foi o senhor mesmo que falou assim, sabe o que está acontecendo, meu filho? Antes que você abra a boca de novo, é que ela é preparada para saber como você reage a esta pergunta. Você vai dizer não, mas ela sabe identificar alguns tiques, até sua sobrancelha. Então não adianta só você dizer aqui, não estou carregando uma arma. Você tem que ter realmente sua vida inteira para trás, completamente coerente com esta frase. Porque se você for uma pessoa que mexe com bomba, você vai reagir a esta pergunta de uma forma específica que ele ou ela estão preparados para identificar. Nós podemos chegar aqui e nós podemos dizer assim, que manhã linda, maravilhosa, aleluia, glória a Deus. Mas se a minha vida não é coerente com esse aleluia, esse glória a Deus, lá no mundo espiritual, tanto os anjos quanto os demônios, Satanás, Deus, todos eles vêm. Não é coerente. Se eu falar assim, Senhor, eu quero andar alinhado no teu tempo. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Eu tenho o poder da fala. Eu vou falar, a Bíblia diz que eu que determino, então eu que determinar. Calado. Não adianta eu querer andar no time de Deus, se o time de Deus não está na minha vida em todas as coisas. E é um versículo, que é um versículo muito forte, está em Levíticos. Desculpe, Isaías. Isaías capítulo 65, o verso 22. Não edificarão para que outros habitem. Só para a gente pegar o contexto aqui, o Senhor está falando do seu povo, está falando da prosperidade do seu povo, está falando de como o seu povo vai andar nesta terra, guardado, cercado, protegido, sustentado pelo Senhor. E o Senhor, no meio de tudo isso, Ele diz, não, esse meu povo não vai edificar em vão, não vai trabalhar para que outro pegue o que ele produziu, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Sabe o que Deus está dizendo? O meu povo vai prosperar. O meu povo não vai trabalhar em vão.
O meu povo não vai ganhar dinheiro para outro comer. O meu povo não vai plantar para outro levar. O meu povo não vai construir casas para outros virem morar. O meu povo vai ser abençoado. Sabe por quê? Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Nós poderíamos já aqui parar e fazer uma oração. Então, Senhor, eu não entendo nada do que está escrito aqui, mas faça da minha vida como os dias da árvore. Se eu e você fizermos essa oração na ignorância, o Senhor vai começar a se mover em nosso favor, para que isso se torne verdade. Se eu tenho o poder de falar, se eu vou determinar a hora de tudo, se eu vou determinar se é dia, se é noite, se isso vai acontecer por causa do mover do Espírito Santo em nós, então, Senhor, nesta manhã eu quero dizer, faça da minha vida como da árvore, que tem tempo para todas as coisas. Que tem um dia, é possível que alguém aqui conheça de agronomia, de plantação, de agricultura, de plantação. É possível que alguém aqui entenda de alguma árvore, de alguma fruta, de alguma plantação específica. E se você perguntar a ele ou a ela, ele vai dizer que dia que planta aquela árvore. Como rega aquela árvore? Que dia colhe aquele fruto? Se o milho é plantado em setembro e colhido em janeiro, não me venha querendo plantar em fevereiro e fazer uma campanha de oração para que Deus dê milho em julho. Não vai nascer milho em julho. E não é porque Deus não respondeu sua oração, é porque você não aprendeu a hora certa. E o texto de Isaías diz: porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus escolhidos gozarão por longo tempo das obras das suas mãos. Em Gênesis, no capítulo 8, o verso 22, o Senhor diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Se Deus permitir, amanhã à noite eu vou continuar falando sobre isso daqui. Por que a árvore tem 8 fases? E o que isso tem a ver com a sua vida? Mas eu queria parar aqui e dizer aos irmãos: existem costumes que são exclusivos do reino de Deus. Mas existem costumes que são típicos do reino das trevas. E talvez a gente possa até aceitar também a interpretação de que existem costumes que são típicos dos homens. E os costumes dos homens, guiados pelo Espírito Santo, serão alinhados com os costumes de Deus. Mas os costumes dos homens, sem a direção do Espírito Santo, serão alinhados aos costumes das trevas. É simples. E Deus vem e diz assim: é costume do meu povo ter tempo para todas as coisas, como uma árvore. E você pega Jesus, ele só fala do reino, a maioria das vezes usando a natureza. Você pega o salmista e diz assim: o homem sábio que anda na presença do Senhor será como uma... eu nunca pensei nisso. É mesmo, o homem de Deus vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no seu tempo certo. Muitos de nós estamos sofrendo a falta de sementes, porque não plantamos no dia certo. Não é que a vida é ruim, não é que Deus não respondeu, muito menos pensar que alguns são mais privilegiados. De forma alguma pensar que Deus respondeu a um e não respondeu ao outro. Porque a Bíblia diz que o sol está para todos, os justos e os injustos.
Está dizendo, Ele está para todos, os justos e os injustos. A energia, o calor, a luz que o sol produz para gerar toda essa vida, seja a planta, seja a fotossíntese na planta, seja o ar puro que eu e você vamos respirar e ter vida, Deus está assim para todos. Mas se eu não estou usufruindo disso, é porque sou eu quem não estou plantando na hora certa. E como é que se planta? Nós podemos ter muitos exemplos desta figura do plantar. Como, por exemplo, é muito mais fácil você estudar todo o colegial nos dias da adolescência. É muito mais fácil você fazer a faculdade nos dias da juventude. Vai ser muito mais difícil depois, com filhos, casados, você se aventurar para fazer a faculdade. Talvez alguns aqui já tenham vencido isso. E é possível vencer, mas é muito mais caro. Tem um tempo certo de ir para a escola. A Bíblia diz que tem um tempo certo de ter filhos. Que os filhos são bênção na nossa mocidade. Eu não vou determinar qual que é a idade da mocidade, você que determina, mas tem tempo para todas as coisas. E nesta manhã, eu e você, conscientes disso, podemos dizer ao Senhor, Senhor, talvez eu esteja vivendo os costumes desta terra, e eu nunca aprendi a viver os costumes da fazenda, porque na fazenda, se chegar setembro, todos vão parar para plantar milho, se quiserem colher milho. Eu posso estar equivocado na data, porque eu não sei a data certa, mas o exemplo é esse. Tem um tempo certo para plantar todas as coisas. Se você quiser passar os últimos anos da sua vida debaixo de uma sombra de jacarandá, você vai ter que plantar o jacarandá no tempo certo. Se você quiser comer cebolinha, aipo, se você quiser comer uma salsinha, você tem que plantar. E no tempo certo vai dar o fruto. Mas você não se alimenta de cebolinha e de salsinha. Aquilo produz rápido. Você planta hoje, semana que vem já está produzindo. Mas você não subsiste de cebolinha e de salsinha. Você vai precisar de feijão. Feijão demora mais tempo. Então, quanto mais cedo plantar, melhor. Mas não é qualquer data. Deus, Ele está acima do sol. O sol é só uma cavidadezinha que deixa passar uma pequena fresta do poder e da glória dele. Ele sabe tudo, ele pode tudo, ele tem tudo. E no poder da sua palavra, ele criou todas estas coisas grandiosas para nós, mas que são nada perto da grandeza dele, perto do que ele criou no universo. E ele tem todo o poder de ensinar a mim e a você o tempo certo de todas as coisas. Quando eu entro na presença do Senhor, para adorá-lo, para louvá-lo, para buscar a sua face, da forma que Ele quer, Ele começa a me dizer, meu filho, para com essa correria. Você não vai colher tomates lindos no asfalto. Não, Senhor, estou me esforçando. Estou indo na igreja toda semana. Agora eu decidi. Agora eu não trabalho mais domingo. Domingo eu não trabalho mais. Eu estou indo. Meu filho, você não vai colher tomates, morangos, uvas lindas no asfalto. Você tem que ter a sua vida inteira coerente com os frutos que você quer colher. Então vem para a minha presença e começa a se render, se prostrar, me adorar, porque eu vou falar com você.
eu vou colocar minhas palavras na sua boca e você vai proclamar aquilo que deve proclamar na hora certa. E você vai saber o tempo de cada passo. Eu errei até aqui, mas agora é o tempo de começar isso na presença do Senhor. Deus vai falar conosco, irmão.